Posso ir, Daniel? Câmera 1. O quê? Pode mesmo? Câmera 1 tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas. Já agora, como de costume, essa frase já agora, eu tô muito feliz que você está aqui. Na verdade, que bom que você está aqui. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse programa vai edificar a sua vida. Portanto, seja bem-vindo e fique à vontade no Em Casa Podcast. Daniel, roda essa vinheta aí, por gentileza, se faz o favor. Meu Deus do céu, gente. Uau! Uma convidada que há muito tempo, né? Uhum. Pelo amor de Deus, há muito Pelo tempo amor. que eu tô tentando trazer essa pessoa que eu admiro muito aqui, que é a nossa querida pastora Aline Guevara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Por que você demorou tanto a aceitar o nosso convite? Ô, Dani, eu vou começar. Por quê? Não sei também, né? Meu Meu Deus, Deus. que honra estar É. aqui. Nunca imaginei, meu Deus, quem sou eu para estar aqui nessa mesa. Meu Deus do céu. Mas estamos aqui, Deus permitiu a gente estar aqui. Já começou constrangendo o ambiente aqui, eu já tô totalmente desorientado aqui agora. A pastora Aline, ela é essa pessoa. Se você não conhece a pastora Aline Guevara, eu vou pedir o Daniel, ou melhor, a equipe da edição, para poder, que é o Daniel também, né? Inclusive, ele é o nosso filmmaker, ele é o cara da edição, Ele é tudo. para deixar lá o arroba da pastora Isso, Aline Guevara. isso. E já agora, grava esse nome aí, tá? Se você tiver juízo, grava esse nome. É uma pessoa extremamente simples, vocês vão ver a pastora Aline Guevara sempre com essa simplicidade toda. A senhora é natural de onde, pastora Aline? Mato Grosso do Sul. É que tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Por gentileza, tem alguma rixa, alguma coisa? Porque... Eu acho que deve ter, porque todo mundo que é do Mato Grosso do Sul deixa isso claro. Eu não sou do Mato Grosso, sou do Mato Gente, Grosso do Sul. Por isso que eu tô perguntando, porque Mas é tudo a mesma coisa. é igual. É tudo a Pronto, mesma então tá resolvido. coisa. Exato. Porque você vai perguntar a pessoa... Não, eu sou do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Do Sul. Tá, então deve ter alguma coisa. exato. Mas por acaso não tem nada não, né? Não tem nada, não. Pastora Aline, casada com o mestre aqui da igreja, pastor Cauê Esquinel. Por acaso, já agora manda um beijo pro Um nosso beijo, pastor. meu amor. Mãe da Helena, Da Helena, do Joaquim. do Joaquim. E é isso. Pastora Aline, o nosso tema hoje, se é que eu posso usar o Em Casa Podcast, ele é literalmente algo que vai fluir. Nós não temos um roteiro, nós não temos nada ensaiado, nós não temos corte e nós deixamos o Espírito Santo fluir. Isso é interessante, porque basicamente não, é o que a gente vive como igreja hoje, na Casa do Leão. A gente simplesmente deixa fluir. E a senhora é uma pessoa que é extremamente pontualíssima nisso de deixar fluir. E eu já ouvi por diversas pessoas que a senhora, até às vezes, seleciona algumas músicas, mas quando a senhora sobe no altar para poder ministrar, como é que é isso? Não tem uma ordem? Não Um cronograma? tem... Pois é importante nós termos um set, né? Que a gente fala, uma lista de canções, a gente se preparar. Eu costumo me preparar, mas quando me preparo demais, não dá certo. Uau. Pelo menos comigo, não que seja errado se preparar, mas comigo eu vejo que o Senhor tem. Você pode se preparar no natural, mas lá você precisa voltar à dependência, você precisa estar dependente de mim. Então, comigo, eu sempre falo, eu tenho a frase que eu falo para os músicos assim, gente, não sei o que acontece comigo. Não sei, porque chega lá na hora, muda tudo, eu não sei. Quando eu preparo demais, dá errado. E aí eu preciso me submeter à dependência. Comigo é assim, eu tenho que deixar fluir. Se não for assim, não sou eu. É mais ou menos isso. Se não for para deixar acontecer, não sou eu. Entendeu? Coisa. A pastora Aline Guevara, que é a nossa líder de adoração aqui na Casa do Leão, tudo que diz respeito à parte da adoração, é a pastora Aline Guevara, e também liderando a casa de oração. Mas esse tempo, esse lance acerca de não, eu preciso de ser a palavra certa, e se for, eu quero muito tocar nesse assunto, Sim. é discernir o ambiente para poder mudar as músicas. Isso não faz confusão nos músicos? Para os músicos, assim, uma coisa que eles precisam saber tocar. A questão é,
A gente não descarta em momento algum o aperfeiçoamento e a técnica. Por quê? Quanto mais eu sei do meu instrumento, mais eu estou apto para fluir no que o Espírito Santo quer. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa que até hoje sei tocar pouquíssimas notas. E isso me limita. Porque quando eu estou num momento de mover e o Espírito Santo quer falar de amor, mas eu não domino o campo harmônico, logo eu não posso ajudar naquele ambiente, eu não posso cooperar. Okay? Então, assim, eu diria que na Casa do Leão, o que vale mais não é que você, por exemplo, saber tudo, mas você precisa ter o discernimento do ambiente. Por mais que a gente se prepare, todos os músicos, todos os ministros, os tangedores sabem que nós movemos um ambiente. E quanto mais eu souber, mais eu consigo cooperar com esse ambiente. Quanto menos eu souber, eu não coopero com o ambiente. Então, por isso que a gente fala que eu diria que Casa do Leão tem a ver mesmo com discernimento de ambiente. A adoração da Casa do Leão é ambiente. Eu estou lá para promover um ambiente, não é uma canção, não é a canção do momento, mas é aquele ambiente. E quanto mais eu souber, mais eu consigo cooperar. Meu Deus. E acaba que, então, para chegar nesse ponto, nesse aspecto de discernir o ambiente, não tem nada a ver com técnica. Isso não é ensinável. Isso é na intimidade. Não tem como eu ensinar uma pessoa a discernir um ambiente. Eu posso dizer, olha, o que é um ambiente? Mas para ela ouvir, ela precisa ter intimidade com o Senhor. Se essa pessoa ela não tem uma intimidade, uma vida de devoção, de ouvir o que o Senhor está fazendo, de discernir o que está acontecendo, dificilmente ela vai se encontrar aqui na nossa movimentação, na nossa expressão de adoração. Dificilmente ela vai ter um pouco de dificuldade. Muito forte isso. Daniel de Deus, você está prestando atenção nisso? Eu vou quebrar o gelo aqui agora com aquele merchan que você sabe que tem que ter aqui no Em Casa Podcast, que é o do nosso café, que está bem aqui atrás. Ó. Dá uma olhada ali na embalagem amarela e preta. É o café da Casa do Leão, que é o café que vai acompanhar você no seu devocional, no seu momento que você acorda cedo. Eu tenho certeza que você acorda cedo para orar, né? E para você se manter acordado, que é muito importante, não basta só você acordar. Você precisa de se manter acordado para você fazer ali o seu devocional, ter o seu tempo com Deus. É importante ter um café de qualidade para poder acompanhar você nesse momento tão especial. E na compra desse café você está diretamente envolvendo a sua vida na missão, porque todo o recurso desse café é revertido para a missão social. Que coisa, hein, pastor? Que coisa. Meu Deus do céu. Agora eu vou voltar para aqui porque o podcast começou assim, pegando fogo. E eu que não percebo muita coisa de adoração, né? Mas pastor Aline, eu vejo a expressão no culto assim, é como se a gente entra na sala, eu não vou me limitar aos domingos, não. Sim, tá? sim. Eu quero falar daqui a pouco acerca do trabalho que a senhora tem feito aqui ao primeiro sábado do mês, qualquer coisa assim, né? Sim. Que é voltado para os adoradores, mas é impressionante. A gente tá lá fora, o mundo tá acontecendo, a vida... Mas na hora que entra é como se tivesse, não é uma barreira te impedindo, mas é tum! Você entra, eu tenho essa impressão, e eu já conversei com outras pessoas, é basicamente a mesma. Você fala, meu Deus, é um ambiente de temor, é um ambiente absurdo isso. Então isso eu nunca vou adquirir estudando. Não. Eu até lembro que quando eu comecei a liderar a adoração, a falar com os músicos, eu entrei numa crise. Sempre foi uma crise minha. Porque o que mais tem, se eu digitar agora, é adoração no Instagram, tem cursos. Isso tudo é muito bom. Né? Como você se tornar um líder de adoração, músico, enfim, ambiência. Tem cursos, tem estudos, tem livros, tem uma infinidade de coisas que você pode te ajudar, que pode cooperar. E eu pensava assim, bom, então eu vou estudar sobre isso, porque eu não me formei para isso. Só que uma coisa que o apóstolo Rafael sempre deixou claro para mim, isso você não vai conseguir em curso. Deus. Isso é com o Senhor, isso é na devoção, sabe? Eu não vou conseguir isso mastigado, eu não vou conseguir como se fosse uma água comprada, isso é preciso ir para a fonte, entendeu? É por isso que a grande diferença, não é errado você se aperfeiçoar. Eu gosto de me aperfeiçoar. Mas quando se trata de ambiente, de chamar o céu para a terra, você não vai encontrar em curso. Se você não for ter a sua vida devota, se você não estiver praticando a presença, você não vai conseguir. Não tem como. Isso não se consegue em curso, isso só se consegue com Jesus, não tem outra forma. Então ele só falava isso para mim, vai orar, fique orando. E aí eu fui entendendo.
que realmente é isso, não tem para onde fugir. Faz total sentido, porque o que o pastor Aline, pelo menos para mim, está extremamente claro. Estuda muito. Sim. Né? Estuda, seja um PhD no seu instrumento, seja um doutor naquilo que você faz. Mas se você não tiver afiado com o espírito, exato, na hora de... Poxa vida, você pode ter uma excelente performance, mas o que talvez você deveria estar fazendo ali em cima seria isso, pastor Aline? Sim. Eu posso ter uma excelente performance, eu posso ter uma excelente técnica, mas se eu não discernir, eu só estou sendo usado no momento errado, da forma errada. Ok? Porque se eu estou no ambiente certo, uma nota é suficiente. Se eu estou no ambiente... Às vezes o Senhor quer falar de amor e eu não estou discernindo e estou tocando de sabedoria. Mas o Senhor quer falar de amor. Às vezes o Senhor quer falar de santidade e eu estou tocando, quão belo o seu nome, não sei o quê. Então, assim, eu preciso discernir. Atenção, a gente não replica o que a gente viveu domingo passado. Eu preciso discernir hoje, agora, o que o Senhor está fazendo. Não tem como. Você precisa mesmo se sujeitar a uma dependência ao Senhor. Não tem para onde fugir. Aqui, na nossa porção, não tem para onde fugir. Que loucura. E isso choca um pouco. Sim, com certeza. Isso choca, não é nem um pouco, eu acho que isso choca muito. Bastante, né? Bastante. E a senhora já ouviu alguma crítica, assim, por causa dessa movimentação? Porque eu vejo também que a senhora utiliza a rede social da senhora, tem até alguns vídeos ali de momentos espontâneos, né? Sim, sim. Fluindo no espontâneo e tudo mais. E já teve algum hater, vou usar essa expressão do momento, o hater já foi falar, olha... Já aconteceu uma vez, foi engraçado, que uma pessoa da minha equipe, até hoje ele conta essa história. Ele falou assim, olha, a primeira vez que eu vim na Casa do Leão, eu fiquei assim, abismado, porque você estava ministrando e você ministrou o louvor inteiro uma frase, a mesma frase. E eu falei assim, gente, ela não vai trocar de frase? Ela não... Gente, pelo amor de Deus, a gente já está cansado. E eu até lembro desse dia. E ele falou assim, eu achei assim, aquilo péssimo, né? Até porque, assim, eu não tenho técnica nem nada. Então, assim, ele falou, eu só ficava ministrando a mesma coisa. Só que depois ele chegou em casa e depois ele voltou aqui novamente e falou assim, não, mas tem algo nisso. E hoje ele fala assim, olha, eu olho para isso e vejo que você estava respondendo algo que você estava vendo. Eu acho que foi um culto, aconteceu uma vez de eu estar ministrando e ficar falando a mesma frase. É como se eu olhei um quadro e eu estava dizendo o que estava acontecendo naquele quadro. Então, assim, tem que haver uma convicção no meu espírito para eu estar fazendo isso. Eu não faço isso porque... Uau. É porque realmente o ambiente era aquele. Meu Deus. E se o ambiente é aquele, eu vou me manter naquilo. Eu não vou mudar. Essa é a questão para nós, né, ministros. Eu vou olhar para as pessoas vão estar esperando, às vezes, algo. Mas quando eu olho para o ambiente está dizendo outra coisa. Então, agora, o que eu faço? Eu vou chamar essas pessoas, pegar pelas mãos e, olha, vamos olhar aqui. O Senhor está dizendo isso para nós hoje. Que então, coisa. foi isso. Meu Deus. E isso tem que ter uma... não é nem só uma convicção, tem que ter uma postura para isso. Sim. Você, por exemplo, porque a igreja acaba que, às vezes, por vezes, ela espera aquelas canções congregacionais, talvez. Sim. Tudo. Sim, são importantes. Eu acho assim que todas as canções são importantes. É só você saber o momento certo. Porque em uma canção, por mais que ela seja linda, por mais que ela esteja, vamos dizer assim, estourada, por mais que as pessoas saibam, se ela estiver num ambiente errado, ela só é uma música. Ela não muda nada. Ela não mexe com o ambiente. Isso são níveis. Então, assim, eu preciso saber canções, né? Eu, como ministra, eu preciso saber as canções congregacionais, eu preciso saber as canções proféticas, enfim, uma série de coisas. Mas eu preciso saber exatamente qual é o momento de colocar a canção. Qual é o momento? Isso é muito poderoso. Sim. A questão não é... Eu tenho um leque de possibilidades. Sim. Ok, mas qual hora que eu vou... Exatamente. Que incrível isso. Por isso que volta na técnica. Eu preciso saber. Quanto mais eu souber, mais eu colaboro com o ambiente. Que incrível, meu Deus do céu. Sim. Dani, eu não sou líder de adoração, nem eu não sei tocar nada, só palma. Meu instrumento. Ministério de Palmas. Pois, nós vamos falar disso também daqui a pouco, acerca de uma escola que está vindo aí. E por falar em escola, eu quero falar para vocês de algo fantástico que aconteceu com a gente aqui no mês passado, que foi a primeira turma da Escola de Fundamento Missional.
E assim, gente, foi, não vou dizer um sucesso, porque a gente não está procurando sucesso, mas aquilo foi absurdo. Foi absurdo. O que mais de 130 alunos viveram aqui durante 30 dias redondo, né? Foi um mês inteiro de... até o Daniel formou. Gente, foi incrível, foi literalmente uma imersão assim no mundo sobrenatural, é o que a pastora Aline tá falando. Eu não consigo ver nada natural nessa conversa nossa. E a escola também foi muito sobrenatural que nós vivemos aqui. E o que eu quero dizer para você é que nós já temos uma data para a próxima escola. O que eu posso adiantar para vocês é que a princípio vai ser no mês de março. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse programa, eu só sei que você precisa de dar um pause aí agora e fazer sua inscrição lá pelo Instagram da Casa do Leão. Depois que você fazer sua inscrição, você volta a assistir para finalizar esse programa, porque isso aqui tem pano para manga ainda. Pastora Aline Guevara, e a senhora sempre veio da música? Quanto tempo tem? Desde adolescente, sei lá, ou foi algo que aconteceu, uma paixão pela música? De onde surgiu isso? Então, basicamente, para contextualizar, né, eu venho de um lugar que chama Lagoa Bonita. É bem pequeno, você não vai achar. Lagoa Bonita. Mas é tão pequeno, mas assim, eu tenho uma paixão muito grande, é um lugar que guarda muito meu coração. Mas só para contextualizar, eu venho desse lugar, eu nasci numa igreja batista, então eu sempre estive no meio de adoração, né? Minha mãe, ela participava da equipe de louvor, toda sexta-feira tinha ensaio, então essa movimentação de ensaio, sempre estive no meio disso. Só que eu sempre fui muito tímida. Uau. Então, por mais que eu participasse da igreja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, nada a ver. Mas eu não tenho nada, assim, vamos dizer, artístico de música, teoricamente. Eu simplesmente gostava de adorar o Senhor. Inclusive, como era igreja pequena, minha mãe, ela às vezes se responsabilizava em abrir e fechar a igreja. Então, o que eu fazia? Eu buscava a chave, abria a igreja mais cedo. Isso hoje eu olho assim e falei assim, bom, Uau. será que eu já estava preparando um ambiente? Não sei. Porque eu não sei de onde que vinha aquilo. Eu era muito nova, então eu pegava a bicicleta, falei, mãe, o culto é às 7. Então, eu ia às 5h30 para a igreja e abria a igreja. E aí eu ia para o teclado, porque como eu não tinha teclado em casa, então eu ficava lá, tocando. Depois eu já aproveitava que estava ali, os irmãos já chegavam e já começava o culto. Uau. E logo eu saía. Né? Mas eu sempre gostei de estar dentro da igreja. Hoje, olhando para você ver, né? Hoje eu olho para esse fecho, eu vejo assim, nossa, Deus já estava me mostrando o que ele tinha para mim, né? Mas eu estava ali sem intenção nenhuma. Não existia rede social, não existia Instagram, sabe? A minha diversão era pegar uma bicicleta, ir lá, abrir a igreja e tocar teclado. Que incrível, meu Deus. Era isso. Faz muito sentido isso. Exatamente. Como que você vive hoje, porque, por exemplo, se o culto começa às 10 horas, eu nunca vi a senhora subindo às 10 para ministrar. Não, aqui não. Por quê? Aqui a gente vive, de fato, o que a gente fala que é preparar o ambiente e estar ali pronto, né? Eu preciso estar pronta para um culto começar às 8. Eu preciso estar pronta para subir ao altar, se necessário for, e juntar com o tangedor que já está lá desde as 6 às 8h30. Porque pode ser que num belo dia o Senhor não queira que a gente comece às 10. Pode ser que eu comece às 9. Né? Assim como a palavra diz, eu preciso estar pronto para dar testemunho da minha fé a qualquer momento, sabe? Então, eu acho que isso aqui que a gente faz quebra muitas coisas, porque o culto está marcado às 10, mas se a presença está ali às 8h30, se está acontecendo alguma coisa, a gente não está preocupado com quem vai vir às 10, a gente já se joga naquilo ali, entendeu? Então, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para isso. Meu Deus do céu. Essa semana, com a vinda do Jason, ele disse algo acerca de... Eu pegando assim nos corredores, né? Eu precisei de fazer o dever de casa para poder gravar com ele, então eu tentava pegar algumas coisas e ele chegou a um ponto de dizer que... Não, entenda isso, seja maduro para entender isso. Não é que eu não tô me importando com quem tá lá embaixo. Sim. Mas eu tô me importando mais ainda com quem tá aqui. Sim. É isso. É isso. Eu aprendi isso, que assim, eu não posso simplesmente ignorar a igreja. Não, isso não. Mas quando eu me preocupo em ministrar ao Senhor, em olhar para Ele ministra as pessoas. Entende? Porque talvez, se eu flertar com as pessoas, eu esqueço dele. Meu Deus. Então, eu subo pensando, o que você quer?
Então, eu me preocupo nele. Eu tento buscar ele naquilo. Eu sei que ele está ali, mas eu tento buscar ele. O que o Senhor quer? E quando eu toco esse lugar, ele toca as pessoas, porque eu não toco as pessoas. E uma canção, muito menos, não toca as pessoas. Quem toca as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso me preocupar com ele primeiro. E ele se preocupa com as pessoas. Ele faz pelas pessoas. Eu tô impactado. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Meu Deus, então, cara, um ministro, literalmente, ele tem que ter uma conexão absurda através da devoção com o Senhor. Sim. E por falar em devoção, ministração, hoje, como é que seria o ato de devoção da pastora Aline? Tem algum segredo para poder atrair esse feeling, esse time, essa conexão? Porque tem ministros de louvor nos assistindo nesse exato momento e talvez eles estão correndo, nadando contra a maré. Talvez eles estão fazendo um desserviço. Sim. Né? E tudo que eles precisam é de ser capacitados. Sim. Eu vejo muitas vezes, pastora Aline, infelizmente, muitas pessoas que sabem o que tem que fazer e continuam fazendo errado. Sim. Só que, por outro lado, também eu vejo pessoas muito bem intencionadas, mas pela falta da instrução, estão fazendo um desserviço. Sim. A fuga da senhora para mergulhar na devoção, para conseguir alcançar esse lugar de discernimento. Como é que é a devoção da senhora diária? A minha devoção diária, antes disso, por muito tempo eu acreditava assim, bom, se você vai ministrar num domingo, você pega essa semana e faz jejum, porque você vai ministrar no domingo, então você se prepara para isso. Eu saí desse lugar. A minha vida de devoção já não é assim, nossa, eu preciso sentar para falar com o Senhor. Não, eu tenho prazer naquilo. Então, assim, a gente tem a prática aqui na igreja de todo mundo estar 6 horas diante já ao Senhor, né? Eu sou mãe de 2 crianças, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conciliar isso. Então, o que eu faço? Eu acordo, né? Eu coloco o pad para tudo, e ali eu tô orando ao Senhor, e enquanto eu dou mamar, enquanto eu mexo na casa, eu tô o tempo inteiro falando com o Senhor. Uma vez, o apóstolo Rafael falou assim, Aline, se você não orar 3 horas... você vai ver que não vai ser o suficiente. E eu falo assim, gente, quem que consegue orar 3 horas? Mas hoje eu posso dizer que é possível. Às vezes eu não consigo ficar ali 3 horas parada, porque eu tenho minhas coisas para fazer. Eu sou mãe, eu tenho que cuidar de casa, enfim, uma série de coisas. Mas eu programo a minha cabeça nas 3 primeiras horas, pelo menos do dia, para estar com Jesus. Então, se eu tiver que tomar café com meu filho, ok, mas eu tô aqui com Jesus, entendeu? Então, assim, hoje isso para mim não é, poxa, eu preciso fazer isso. Não, eu tenho prazer nisso. Jesus, eu preciso estar aqui com o Senhor hoje. Eu até brinco que já aconteceu vezes tava com a Helena pequena, e às vezes eu tinha que sair, que a gente tem que sair com a criança um pouco para dar uma volta, né? A gente percebeu, dá 10 horas ali, ela fica um pouco estressada. Deus, um pouco. E aí eu falei, Deus, mas eu nem preenchi, eu nem orei hoje direito, não deu nem tempo. Não, mas espera aí. E eu coloquei um pad assim no fone e fui com ela e comecei a orar em línguas nas ruas com ela e parei para tomar um café. Eu falei, Jesus, vamos tomar um café hoje? Senta aí. Sabe? E aquele dia eu senti a presença do Senhor. Eu falei, é isso que o Senhor quer. Ele, sabe, ele não está preocupado que você vai lá arriscar hoje eu fiz tanta coisa pelo Senhor. Não, ele quer estar o tempo inteiro. Ele é a prática da presença. E é isso que eu tenho aprendido, né? É a praticar a presença, ser intencional. Senhor, eu estou aqui e nós vamos tomar um café aqui juntos e tá tudo certo, sabe? Então, essa é a minha vida, é isso que eu faço. Que absurdo, gente. E isso é muito lindo e eu vejo que é só as pessoas que andam nesse degrau de cima, vou usar essa expressão aqui, engraçado, no degrauzinho de cima, e porque eu vou fazer menção disso porque tá totalmente ligado à adoração, nós vamos citar ele aqui algumas vezes no programa. E o Jason disse aqui também, nessa mesma cadeira, ele falou assim, cara, que quando a mãe dele ficou doente, ela não tinha movimentos no corpo, e ele penteava o cabelo dela, e uma vez ele estava orando ao Senhor, e o Senhor falou assim, que cada vez que ele penteava o cabelo da mãe dele, o Senhor estava recebendo a adoração dele. Sim. Então, isso que a senhora está falando, para mim faz muito sentido. Sim. Na verdade, faz total sentido isso. E o que eu quero trazer para vocês aqui também é que a pastora Aline, de fato, tem 2 bebês. É uma criança de 3 anos, nem fez 3 ainda. Ela né? fez 3. Fez 3 tá anos. Com 3, isso. E o outro não tem 1 ano ainda. Não. O Joaquim. E ela ministra louvor. Ela consegue orar 3 horas por dia. Gente, é porque às vezes, pastora Aline, a gente é mestre de falar, mas é porque é a pastora Aline.
Você tá entendendo? Gente, ela tem uma vida extremamente corrida igual a minha e a sua. Você tá entendendo, pastora? Sim, Que sim, dá com pra certeza. dá para ser excelente Sim, com o sim. estilo de vida que você vive. Dá pra Sim. ser excelente morando na casa que você mora. Dá pra você ser excelente sendo da igreja que você é. Exato. Isso é muito, Sim. muito louco, porque a senhora Sim. poderia esconder, não, nesse tempo, o bebê tão novinho, eu já vi, vou dar de mamar aqui correndo e vou subir, porque o meu encargo tá ali. Sim, sim. Então sim. eu vi isso, Sim. e isso, o que você falaria agora para uma pessoa, sei lá, eu gosto de citar isso sempre, todo programa, sim, né, Dani? Sim. Um encorajamento assim, cara. Sim. Eu acredito assim, nós como mulheres e mães e ministras, que também tem essa diferença, a gente está diante do Senhor, mas o Senhor também cobra algo de nós. Ele nos entregou um tesouro. Por mais que eu ministre, por mais que eu esteja ali diante das pessoas, primeiro eu preciso estar diante dos meus filhos. Eu quero deixar tudo organizado para eles. Eu sirvo eles, certo? Então, assim, às vezes eu consigo, nas 3 horas do dia, eu consegui no final da noite, minha última hora de oração, fazendo eles dormir. Mas eu não deixo de ser a mãe deles, porque o Senhor me pediu isso. Então, assim, por mais que eu esteja lá ministrando, antes disso, antes de estar ali diante das pessoas, eu preciso ter estado com meus filhos. Porque eles não querem saber da Aline ministra. Eles querem saber da Aline mãe. Então, também não adianta eu não fazer a minha função de mãe para eles e ser uau e alguma coisa. Eles não querem saber disso. Meu Deus. E não é isso que eles vão olhar. Eles vão olhar, ok, quando você estava em casa, por exemplo, a minha filha... Até hoje ela gosta muito que a gente deita na rede. Então, assim, esses momentos, independente do que eu tiver que fazer, eu preciso também priorizar. Então, logo volta na devoção, né? Porque, independente do momento que você esteja, você precisa ser devota ao Senhor. E os meus filhos na mesma. Mãe, eu não tô nem aí se você vai ministrar 3 vezes, se você tem ensaio. Não, mas e o meu leite? E a minha roupa da escola? Entendeu? Então, você precisa entender que primeiro eu tenho que servir eles, né? Que absurdo, gente. Sensacional. É o equilíbrio total, né? Exato. Entre aquilo que eu tenho que fazer. Não é que uma das coisas vai invalidar a outra, pelo contrário, uma vai potencializar. Exatamente. A outra. Isso é um embasamento. Isso é muito forte. E tem que ser falado, tem que ser dito. Não adianta a gente ter uma expressão tão bonita na igreja, talvez, para as pessoas, e não ter a mesma expressão. Exatamente. Com os nossos. Exatamente. Meu Deus. A senhora tocou em algo aí, alguns instantes atrás, acerca da sua infância, que a senhora era uma criança muito retraída, muito tímida. Uhum. Embora talvez seja só eu que penso assim, mas às vezes eu vejo a pastora Aline Guevara, é tão simples, mas às vezes eu falo, será que a pastora Aline Guevara é mais tímida, qualquer coisa do gênero? Uhum. Ok, e aquela leoa que sobe no altar lá? Aquilo lá é só Jesus mesmo. Mas eu sou mesmo tímida. Eu sou introvertida, vamos dizer assim, né? Eu era muito mais, né? Eu sempre falo que a palavra que me define é totalmente improvável para fazer o que eu faço. Porque aquilo que acontece no altar é literalmente a posse total do Espírito Santo. Porque eu mesma, sem condições para fazer aquilo, eu não tenho. Né? Na minha naturalidade, o meu natural é ficar mais tímida, né? Eu acho que na hora que eu preciso, por isso que eu preciso entrar nesse lugar. Na hora que eu estou ministrando, eu fico procurando aquele lugar. Senhor, qual é o lugar hoje? E quando eu entro nesse lugar, eu me sinto como se eu estivesse sendo guardada pelo Espírito. E aí o Espírito faz através de mim. E aí eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Tanto é que eu nem gosto de assistir depois. Uau, Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas é que o Senhor me chamou para essa liberdade. Tenha liberdade, tenha liberdade. E muitas vezes a gente se preocupa com a nossa reputação. Poxa, como será que eu tô cantando agora? Nossa, olha esse grito que eu dei. Eu ficava pensando isso. Foi um processo para mim, né? Tanto é que quando eu cheguei na Casa do Leão, eu fazia turno, era voz bem fininha, bem baixinha, assim. O pessoal até fala até hoje, bem pouquinho. Mas é que eu queria falar mais. Dentro de mim tinha algo a mais. Só que eu não conseguia. Mas foi um processo, o Espírito Santo tirando de mim. Olha, você não quer se jogar, você não quer que eu te impossa, então deixa que eu faça, né? Esqueça a sua reputação. Eu acho que isso foi o maior processo. Esqueça a sua reputação. Porque aqui ela não interessa. Que loucura. E como é que foi, assim, mudar? Foi uma mudança radical, acredito. A senhora já vinha de outros ministérios, outras caminhadas, né, com o Senhor, até chegar cá em Portugal,
passou aqui um período e entrar nesse mover de... Eu posso usar a expressão adoração profética? Sim, pode usar adoração profética. E como é que foi essa mudança radical? Para mim, assim, foi, como eu disse, foi um processo muito lento, porque as congregações que eu passei, eu sempre estive na igreja, não tinha nada a ver com a Casa do Leão, nada a ver, né? Tanto é que o máximo que eu participei de uma adoração no Brasil foi um back de um coral, né? Não tinha nada a ver com o que a gente vive aqui. Tudo que eu sou e vivo aqui hoje realmente começou aqui. Eu falo que existe a minha vida antes Casa do Leão e depois Casa do Leão. É basicamente isso. Parece que aqui eu encontrei um lugar para ser quem eu nasci para ser, Meu sabe Deus assim? do céu. É mais ou menos isso. Eu sinto que aqui foi através da paternidade da casa, através dessa casa, eu me encontrei no que eu deveria ser, tipo como Jeremias, sabe? Meu Deus, agora eu entendi por que eu nasci. E aí, como eu entendi, eu fluo. Entendeu? Lembrando que a pastora Aline Guevara, além de ser psicóloga, Sim. por formação, ela deixou um emprego muito simples no Brasil para hoje estar aqui servindo integralmente o corpo de Cristo, né? É uma semente morta na nação portuguesa, literalmente. Sim. Tanto a pastora Aline quanto o pastor Cauê, é uma família que é maravilhosa. E, cara, a gente nem tá pensando em finalizar isso ainda, mas eu já quero logo dizer para a senhora muito obrigado pelo seu sim. Obrigada. A senhora me constrange, Amém. a senhora tem elevado o nosso nível, o meu nível. Enfim, a pastora Aline Guevara, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro falando. Agora tem algo interessante que envolve muito pastor Aline Guevara e pastor Cauê. Por quê, pessoal? Pergunta por quê, Daniel? Por quê? Gente, é o ensino Sim. e a adoração na mesma casa. E talvez com uma visão profética hoje, eu acredito que nos dias de hoje, porque as estações mudam, não é, pastor Aline? As estações mudam, tudo muda, né? Menos a palavra de Deus. Então, mas pensa comigo uma coisa aqui. Olha só, na minha cabeça brilhante, pensante. Como é que é dentro dessa mesma casa, tá ali a adoração e ensino? Como que um completa o outro ali? Eu tô falando de coisas, não tô falando de eu gosto de maionese e o Cauê gosta de... Não, nada disso. Tô querendo dizer acerca disso. Como que agrega valores espirituais um no outro. O pastor Cauê, que eu já disse aqui, é o nosso mestre aqui na Casa Leão. E a senhora é a nossa líder, pastora da adoração. Agrega demais, porque assim, eu só consigo ter combustível na adoração pela palavra, né? Porque se eu não tenho a palavra, dentro de mim, o que eu vou transferir para adoração? Nada, né? Porque tudo vem da palavra. Eu e o Cauê, assim, o Cauê me ajuda muito, porque ele me inspira muito, na verdade, porque ele sempre, assim, ele sempre tá lendo, ele sempre tá buscando na palavra, isso salta muito rapidamente dele. Então, eu sempre tô ali falando, olha, o Senhor me falou algo sobre adoração, sobre isso, e às vezes não me faz muito sentido. Ele falou, não, Aline, tem um texto que fala sobre isso, tá em tal lugar. Né? Então, até a gente vive combinando de estudar junto. Meu Deus! Eu acho que ele me inspira a buscar na palavra, sabe? Por que eu canto tal música? Por que eu falo essa frase? Não, mas espera aí, o que a palavra quer dizer com isso? Por isso que a gente vai se ajudando, a gente vai se completando, sabe? Que lindo, meu Deus do céu. Muito profético isso. Isso é extremamente profético. Daqui a pouco a nossa querida Helena e o Joaquim dirão muito... sobre isso. E por falar em estações, pastor Aline, como a senhora já fez menção, vindo de outros ministérios, eu não sei como é que andam as coisas aí para fora. Igual eu disse aqui na semana passada, esse podcast é um programa que ele foi construído para falar de coisa boa, falar de coisa santa, falar de Jesus, anunciar as boas novas do Evangelho. E pronto. Mas tem muitos lugares hoje, né, pelo que a gente acompanha na internet, talvez é porque a gente está vendo uma coisa, mas pelo fato de talvez não estar vendo pessoalmente, a nossa visão pode estar um pouco baixa e a gente está fazendo um pré-julgamento, coisa do gênero. Mas nós aprendemos muito a fazer música. Se a gente for ver hoje a tecnologia, hoje se a pessoa tiver um telefone, souber usar, a pessoa consegue explodir na internet, né, não é verdade? E como é que eu vou conseguir sair fora desse ramo? Eu vejo muitas pessoas, eu vejo testemunhos até mesmo de pessoas hoje que cantam
no secular, eu vou usar essa expressão é polêmica demais, mas pronto, que cantam no secular e começou cantando na igreja. Sim. Por quê? Por que eu vou trocar algo genuíno, algo verdadeiro por isso? Pois é, tem uma série de coisas, mas eu acredito que às vezes as pessoas vão a Jesus, mas pensando algum tipo de benefício, sabe? Eu vou buscar o Senhor essa semana porque, por exemplo, eu preciso do Senhor para ministrar, vamos supor. Não, eu preciso do Senhor, sabe? Eu necessito do Senhor. E quando você se encontra com Jesus, você não troca mais por nada, você não negocia mais nada. E às vezes as pessoas podem ser que elas estiveram nas igrejas por pessoas também. Meu Deus. As pessoas estiveram na igreja por pessoas. Uau. Ou as pessoas estiveram na igreja, né, eu falo do corpo mesmo, pelo ministério. Ou as pessoas estão se mantendo ali porque elas sabem que ela é a única pessoa que faz aquilo. Mas elas não estão por Jesus. Logo, na primeira decepção, na primeira frustração, elas vão se negociar e elas vão sair. Porque não custou nada para elas, sabe? Então, assim, eu estou aqui servindo com meus irmãos na Casa do Leão, mas o meu compromisso principal é com Cristo. Logo, eu vivo em temor, porque eu não vou fazer para homem. Eu faço para o Senhor, Ele está me vendo o tempo inteiro. Tudo que você fizer, fazer para a glória de Deus. O meu principal líder, eu falo, é Jesus. Sabe? Eu tenho o apóstolo Rafael como uma referência e um pai, mas o meu principal, aquele que me chamou, é Jesus, eu presto conta para ele. Então, ele sabe onde eu ando. Então, acho que tem a ver com isso. As pessoas, se elas caminharem por pessoas, se elas caminharem por oportunidades, elas vão se negociar por isso. E, óbvio, elas vão sair, porque no mundo oferece mais coisas, né? Meu Deus, e que pena, pessoas tão talentosas, mas... Pronto, e para você não cair, pessoal, você que está me assistindo agora, para você não cair nisso, você precisa de estar munido, como? Pela palavra de Deus. Então, aqui na Casa do Leão, no canal do Ministério Coen, sai todas as terças-feiras. São todas, Daniel? Todas ou praticamente todas ou quase todas. É só você acompanhar o canal que você vai ficar sabendo melhor. Sai aulas exclusivas, assim, gente, coisas profundas, um material incrível mesmo, muito estudo, muito ensino do Ministério COI com o pastor Cauê, tem material lá do apóstolo Rafael. Gente, é riqueza atrás de riqueza e esse material é 100% gratuito. Basta você entrar aí agora no canal do YouTube, youtube.com/Coen, e você vai encontrar lá todo esse material disponível para vocês. Incrível, hein, pastor Aline? Incrível. Eu acredito que isso que a gente está conversando aqui, gente, é tão fantástico, é tão vivo, porque quanto mais instruído na palavra, quanto mais dentro das escrituras, quanto mais apaixonado por Jesus, isso é algo hoje que, para quem está ouvindo a primeira vez, igual quando eu cheguei, eu comecei a entender esse negócio, eu falei, meu Deus, isso é muito complexo. E hoje eu não estou dizendo que é simples, entende? Não estou dizendo que é fácil, mas é algo simples, porque eu não vejo um fardo nas costas da senhora. Não tem que ter, porque eu entendi que eu nasci para fazer isso, sabe? E o Senhor sabe mesmo que se tudo isso acabar, por exemplo, se vier outra pandemia, por exemplo, às vezes eu penso nisso, tá tudo bem, eu vou pegar o meu teclado e vou ficar ali, sabe? Eu não tô perdendo nada. De estar ali ministrando diante de pessoas, falando como liderança de adoração, tá tudo bem, porque meu negócio é com Jesus. Eu acho que quando um ministro, um músico, ele entende que o negócio é pessoal com Jesus, inclusive tem até um livro sobre isso, não é, agora eu esqueci, me fugiu o nome, não é tipo estratégia, mas quando ele entende que o negócio é pessoal com Jesus, tudo muda. Ele não se importa mais se ele tá numa escala ou não. Ele não se importa mais se ele tá gravando música, se todo mundo tá gravando música e ele não está. Ele não se importa, porque ele tem um negócio pessoal com Jesus. Então, ele não tem fardo em relação a isso, ele não tem uma cobrança. Uau. Eu posso me cansar, mas eu me canso feliz, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamada a fazer. Meu Deus do céu. Mediante aquela palavra que o Senhor, ele forma para depois estabelecer. Exato. O Senhor forma para depois estabelecer. E a senhora falou sobre gravação de música e tudo. Uma palavra eu sei que tem, mas já houve um sentimento no coração da senhora, falando, cara, eu quero gravar uma música. Já houve. Eu já tinha recebido algumas palavras sobre isso e gera uma expectativa em nós, né? E muitas vezes eu pensei em gravar, mas também discerni que o Senhor tinha um tempo certo para isso, né? Eu já tive mais vontade, eu confesso. Hoje já não brilha meus olhos, né? A gente falava muito essa expressão.
não brilha meus olhos gravar uma canção. Se eu estiver disposta a dar essa canção para o Senhor, só Ele ouvir, tá tudo bem também. Mas eu já estive mais com vontade, vamos dizer assim. Hoje nem tanto. Meu Deus, nem gente, tanto. que resposta absurda. E isso é lindo. E eu vejo que o Senhor literalmente, ele tem formado algo, ele está estabelecendo nesse tempo. A senhora tem quantas músicas autorais? Eu Escritas ou não escritas? Eu tenho até um caderno que foi da casa de oração. Deve ter ali umas 7 músicas, talvez. Uau. Mais ou menos isso. Escrever, sempre deixei escrito, né? Sempre tenho registrado. Mas, e trechos, né? Às vezes acontece muito com a gente, que a gente gosta do espontâneo, a gente de fluir. Aí a gente sempre tem um trecho ali no celular guardado, mas nunca parei pra... Bom, vou agora parar e fazer uma música. Nunca fiz isso, não. Que loucura, meu Deus. E, pastora Aline, agora, falando de tempos e modos, assim, eu gostaria de me deter agora na questão do tempo que nós estamos vivendo hoje, no profético, no apostólico. A Casa do Leão, que é uma igreja apostólica, uma igreja profética, nós estamos vivendo coisas que a senhora falou que eu jamais imaginaria de viver. Eu também tenho o mesmo sentimento. Eu vivo coisas hoje que eu jamais imaginei na minha vida que eu viveria. Enfim... E por que a adoração, num todo, nos últimos tempos, assim, ela teve que vestir uma roupagem mais agressiva? Eu vou dizer assim, o louvor, ele passou de ser a parte alegórica do culto. O momento do louvor... Não, era aquele momento que todo mundo cantava 3 músicas avivadas e 2 lentas. Eu não sei se... Quando eles não faziam assim, cantava 2 avivadas, parava para a oferta e depois finalizava com 2 lentas. Acabou isso. É meio que a roupagem está sendo mudada. Não estou dizendo em todo lugar. Sim. Mas por que precisou agora, nesse tempo, do louvor ser algo mais, da adoração ser algo mais expressivo? Eu acho que, falando em relação a nós aqui, que eu vejo, eu acho que nós entendemos o que é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo quer naquele dia, sabe? Eu acho que nós entendemos, nós deixamos de adorar por causa de nós. Eu acho que, por exemplo, como eu falei no início, eu vim de uma igreja e considero muito o caminho que eu fiz com ela. A gente adorava, mas também a gente não se preocupava muito com o Espírito Santo. E eu falo de mim, eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que é você preparar um ambiente. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia, né? Então, quando eu chego aqui e vejo que a gente não tem a hora da música rápida, a hora da música lenta. A gente simplesmente vai em busca do som. E pode ser que seja um som rápido, pode ser que seja um som lento, pode ser que seja um som de voz, pode ser que nem haja instrumento. A gente quer saber o que o Espírito Santo está ali, o que ele quer, sabe? Então, a gente se desconstruiu. E isso não é fácil, né? Não é fácil você se desconstruir. Bom, eu vou colocar essas 2 canções e depois eu vou mudar para essas. Não. Pode ser que mude tudo, pode ser que você fique numa música só. Né? Então, eu acho que é uma desconstrução que nós tivemos. Nós estamos cultivando a presença. A verdade é essa. A gente está cultivando a presença. Nós encontramos e nós queremos cultivar essa presença. E se tiver que ser com som, vai ser. Se não tiver que ser sem nada, vai ser também. Eu aprendi algo que, assim, eu preciso estar preparada para um culto, talvez, que um dia não suba nenhum músico. Senhor, por favor. Né? Senhor, eu estou dando esse exemplo. Novo, mas eu preciso estar preparada, talvez, um dia, ter que estar num culto e não ter nenhum músico. Talvez nenhum dia tenha mais. Talvez um dia eu tenha que subir só com o meu violão. Talvez um dia tenha que ser o ministro só com o teclado dele. E os outros têm que ficar muito tranquilos em relação a isso. Porque se o Senhor quiser fazer assim, Ele vai fazer. Sabe? Então, eu acho que a gente se libertou de... Lógico que eu admiro os músicos, nós precisamos, a gente faz tudo junto e tudo mais. Só que, assim, eu não dependo de você. Entendeu? Se você não tocar, eu não posso ficar assim, meu Deus, fulano não vai estar. Não. Meu negócio é com o Espírito Santo. Então, eu preciso estar preparada, talvez um dia, de ter que subir e não ter mais ninguém. Porque eu não falei que era com ele? Então, eu não tenho que estar dependendo das pessoas. E eu acho que algumas igrejas que a gente vê, é muito difícil para a igreja. Às vezes, só tem uma pessoa para tocar e aí as pessoas ficam assim, nossa, vamos agradar, vamos trazer a pessoa, nossa, não deixa ela longe, não. Não repreende, não, porque a gente precisa dele. Não, a gente precisa do Espírito Santo. Entendeu? Uau.
E outra, eu vou falar bem a verdade, eu só sou insubstituível na minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo. Aqui, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, aparece outra pessoa, isso é claro. Então, não é assim, a gente não é tão importante assim, sabe? Então, o que é importante é o Espírito Santo. Logo, eu já percebo que eu não sou tão importante assim. Logo, eu me submeto, então. Né? Porque, então, é um privilégio eu estar ali. Meu Deus do céu. É um privilégio. Forte. É complicado. Eu acho que essa é uma desconstrução na nossa cabeça. Você tá me assustando, pastor Aline. Você olha essa calmaria toda. Não, é que gente, eu tô... É sério. E isso foi comigo. Sabe, o Senhor... Tudo que eu falo aqui, primeiro o Senhor tratou comigo, né? Isso é importante dizer. Quando eu achava que talvez eu era alguma coisa... Aline, querida, você não é nada sem mim. Sem a minha presença, nada podeis fazer. Entendeu? Então, assim, você pode até tocar muito bem, mas talvez quando você colocar a primeira nota, alguma coisa vai acontecer. Você vai errar, enfim. Porque sem mim nada podeis fazer, né? Sem o teu guitarrista preferido, você não vai poder tocar. Sem o teu baterista, você não vai poder tocar. Sem a pessoa, você não vai poder... Não, sem mim nada podeis fazer. Tô impactado. E tendo essa mentalidade, a pessoa, ela... O artístico é impossível de tocar uma pessoa com essa mentalidade. Não, é impossível. Ela não vai querer saber de artístico. Não cabe mais para ela, entendeu? Meu Deus. Não cabe mais para ela. Uau. Não cabe mais. Gente de Deus. Algum dia a senhora pensa em soltar algum material dentro disso? Eu tô falando assim, talvez sei lá, um material, uma apostila, não sei, uma escola. Já é algo que o Senhor está gerando, assim. Eu acho que o Senhor está gerando muitas coisas na Casa do Leão há muitos anos, escondidas, como se fosse numa estufa. Uau. Todos nós aqui, eu acho que eu tenho sim vontade, é a questão de entender o tempo e o modo, mas acredito que vai chegar o tempo disso, sim. Amém, que loucura. Acredito que sim. Meu Deus, e é de fato isso que eu perguntei aqui alguns instantes antes. É sobre esse tempo da adoração tá tão expressiva. E eu sinto isso aqui nesse momento com a senhora. Sim. Eu vejo que tem hora que eu falo, não, pera aí, a Aline já foi há muito tempo. A senhora tá me entendendo? Sim, eu vejo algo diferente. A expressão muda. Né? A fala continua. Aline Guevara, pastora Aline, simples. Mas o que salta é algo assim que... capaz de mudar o ambiente. Gente, eu estou impactado. Inclusive, você que está aqui em Portugal, que você ainda não teve a oportunidade de vir participar com a gente de uma das nossas reuniões, acontece todos os domingos. Ou melhor, todos os dias nós estamos aqui na igreja. Todos os dias. Todos os dias mesmo. Isso não é um modo de falar. É verdadeiramente todos os dias. Nós estamos aqui a partir das 6 horas da manhã. Quando nós não estamos tendo o turno 24/7, nós estamos aqui 24 horas do nosso dia. Mas fora isso, todos os dias, a partir das 6 da manhã, nós estamos aqui de portas abertas até às 0 horas. E você é meu convidado para poder estar aqui com a gente, cultuando e adorando o Senhor, fazendo o nome dele evidenciado aqui em Portugal, na nação portuguesa e na Europa. Voltando, pastor Aline, isso assim, eu me sinto encorajado com essa nova faceta da adoração. Eu não sei se eu posso, talvez, essa palavra é muito pequena para algo tão genuíno quanto a adoração, né? Sim. E a palavra de Deus, quando ela fala que eu procuro, os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Então tá falando mesmo assim de algo de verdade. Sim. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E é engraçado que assim, nessa mesma passagem, quando a mulher ela está ali diante de Jesus, ela pergunta assim, aonde eu devo adorar? Será que é dessa forma? Falando agora com as minhas palavras. Será que o certo é a gente fazer igual a igreja tal, que já está fazendo? Ou a igreja tal? Ou cantar música de tal jeito ou de tal forma? E aí o Senhor, é como se o Senhor falasse assim, ok, não é nem ali, nem aqui, é olhar para mim. Sabe? Eu não posso falar das que fazem, né? Eu acredito que o Senhor tem porção para cada lugar. Mas falando aqui de nós, e foi lá onde que eu entendi que o Senhor tinha uma porção para mim. E eu tinha que buscar ela, sabe aonde? Era na fonte. Eu não ia conseguir isso pronto. Igual a volta que eu falei no início. Eu não vou conseguir isso num curso. Ninguém vai conseguir me ensinar. Eu preciso estar diante dele. Nossa. Ele ensina, né? Ele vai nos mostrando, ele vai nos orientando. Então, uma pessoa que hoje ela tem esse sentimento, a adoração dela
tá sendo, tá sendo elevada, o nível está aumentando. Mas ela faz parte hoje de um grupo, a congregação dela, que não enxergou o que ela enxergou. Essa pessoa ela tem que fazer o quê ali? Pois é, ou ela se submete à liderança pastoral que ela está ao cabeça, né? Ou ela se submete ali e vive aquilo de forma verdadeira, ou ela vai acabar não se encaixando mais, que foi o meu caso, por exemplo. Né? Desde que eu vim para Portugal, eu estou na Casa do Leão e aqui eu encontrei a minha família. Eu não consigo mais entender o que é eu participar de uma igreja ou não. Eu me encontrei aqui, mas eu vim de outra denominação, de igreja totalmente diferente, como eu falei. Hoje, quando às vezes eu vou ao Brasil visitar a igreja que eu vim, eu tenho um sentimento muito grande de gratidão, sabe? Quando eu chego lá, eu me emociono assim. Nossa, gente, eu acho que eu vou me emocionar. Quando eu chego assim, eu me emociono porque era uma igreja tão pequena, mas muito zelosa. Sabe? Muito zelosa nas pequenas coisas. Então, quando eu chego assim, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou aqui sobre zelo. Não tinha luz, não tinha câmera, não tinha nada, sabe? Eu até quero citar ele aqui, o irmão José Paz. Ele ia nessa igreja, ele tocava violão, e ele tinha um caderno assim, e ele colocava as musiquinhas tudo arrumadinho assim, e ele falou, agora eu vou ter a minha participação. Não é porque eu venho dessa dinâmica da Casa do Leão que eu não vou conseguir contemplar aquilo. Meu Deus do céu. Sabe? Quando eu chego lá, que eu vejo ele pegando o violão dele, eu falei, meu Deus, a presença do Senhor está aqui. Porque tem a ver com a verdade. Né? A palavra diz, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Não é porque o irmão José Paz não tem uma expressão uau de leão que ele não é um verdadeiro adorador. Ele tocava a minha vida. Né? E quando eu vou para o Brasil, que eu vejo ele na simplicidade dele, tocando um pouco que ele toca, mas com verdade, aquilo ali vem em mim assim, meu Deus, eu preciso me arrepender. Sabe? Então, assim, tem a ver com isso. Não é a forma como que... Não é a música, não é o meio. Mas tem verdade naquilo? Tem verdade no que você está fazendo? Verdade no sentido assim, não é só o que você fala, mas é o que você vive. Tem verdade nisso? Tem. Então, vai atrair a presença do Senhor. Vai atrair. Porque se não tiver verdade, pode ser o melhor som, a melhor estrutura, a melhor forma... não vai atrair a presença do Senhor. O que atrai o Senhor ao poço é a verdade. Né? É a verdade. Então, quando eu vou ao Brasil, eu vou nessa igreja, que é a igreja da minha cidade, Lagoa Bonita, eu fico assim impactada, porque eu sei que ali tem verdade. São as mesmas pessoas, né? É muito pequena, é uma igreja muito pequena, mas tem uma verdade ali. E eu vou mesmo com sentimento de gratidão. Meu Deus. Muito forte isso. É saber de onde veio, né? Não desprezar os... Sim, os pequenos... Onde você iniciou, exato. Eu aprendi algo ali. O que eu sou hoje tem algo ali também, né? É genuíno. Eu sinto essa verdade aqui. Pastora Aline, e algo também que eu não vou me deter muito, nós vamos fazer um material totalmente exclusivo para vocês. Nós vamos gravar um podcast com toda a equipe da Casa de Oração, liderança, que não é só a pastora Aline. Porque senão é muita coisa, gente. Mãe, pastora, psicóloga... Gente, ministra de louvor, não dá. Mãe de 2 bebês. O que tá caindo aqui? Foi meu telefone. Então não tem como. Então eu tô querendo uma vez aí. Já vou deixar até esse convite aberto pra senhora aí. Reunir a galera da Casa de Oração. Todo mundo aqui. Não sei se vai ser aqui nessa sala. Daniel tem alguns projetos. O Che já balançou a cabeça falando que não. Então vai ser em algum lugar, mas que vai acontecer, vai. Mas como é que tá sendo esse tempo, a senhora? Desde que chegou aqui, eu sei disso, eu cheguei bem depois, mas eu sei que desde que a senhora chegou, a senhora está envolvida na Casa de Oração, que é o pilar principal aqui da Casa do Leão. Sim. Se não for o principal, é o principal. A oração aqui, gente, é o principal, acima de qualquer coisa. E como é que está sendo agora, nesse tempo de liderança também? Não vamos deter muito nesse assunto, porque eu quero mesmo algo voltado totalmente para a Casa de Oração. Para mim, assim, eu vejo a Casa de Oração, eu sou a pessoa que faz o turno, tipo assim. Eu tô ali com meus amigos e amigos mesmo que o Senhor me deu, amigos de Jesus mesmo, tá com eles e tudo mais. Mas para mim, a Casa de Oração é a base nossa. Então, eu tô ali com eles, fazendo meu turno. Parece que nada mudou desde quando eu cheguei. Então, eu tenho ali meu turno, mesmo estando na liderança, eu sou uma pessoa turnista,
que vou ali, faço meu turno e volto. E a gente se une para orar junto, sabe? Não tem nada de especial, assim. Tem receita do não, bolo. Não tem. A gente só ora. Só flui. É que é tão simples que às vezes parece que precisa ter mais alguma coisa. Pois é, gente. É essa simplicidade que é algo que me encanta nessa hora. Por quê? Não, eu vou lembrar lá do pastor José Paz. Certo? Sim, eu vou lembrar lá daquilo. É. E a senhora disse algo tão genuíno. Falou, não, Lagoa Bonita guarda o meu coração. Né? Não significa que agora eu estou no ministério expressivo que eu vou esquecer de Lagoa Bonita, de onde eu comecei, de onde não tinha luzes, não tinha... E foi legal que essa semana a gente gravou com o pai e ele disse assim, as nossas cadeiras é simplesinha, gente. Porque o nosso dinheiro a gente gasta com comida pro povo, o nosso dinheiro a gente gasta socialmente. Mas mesmo assim a gente ainda tem um som legal, sim. Tem uma câmera legal, sim. Mas o coração tá lá no Lagoa Bonita. Então, o artístico aqui não pega não, viu, Charlotte? Eu vou te ser sincero. Pastora Aline, algo que, algum texto bíblico que sempre faz você parar tudo e volta nele sempre, por vezes. Eu vou falar um que eu tenho vivido esses últimos tempos, assim, esses últimos meses tem falado muito comigo, que é em Jeremias. O capítulo 1, versículo 5, que diz que antes de formá-lo eu te chamei, eu te escolhi. Né? Eu acho que o Senhor, nesse tempo, ele tem me falado muito sobre esse texto. Eu que te chamei, né? Eu que te escolhi, não se esqueça disso, né? Aonde você for, mesmo que lá no início talvez você disse, olha, eu sou inapropriada, eu não sei falar, né? Eu falava muito isso, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei me portar. Ok, mas eu te escolhi. Jeremias fala isso para o Senhor. Mas eu não sei falar. Ele falou assim, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Nesses últimos tempos, está fazendo muito mais sentido para mim esse texto, né? Tudo que eu vivo hoje foi porque o Senhor escolheu desde o ventre da minha mãe. Então, eu não ia conseguir fluir em outra coisa. E olha que nas minhas inúmeras crises que eu já tive, eu ficava pensando assim, Deus, se eu fizesse tal coisa, Deus, eu acho que isso aqui não é para mim. Né? Eu tipo nunca consegui. O que a senhora pensou? Por Algum exemplo, outro departamento da igreja que a senhora... Deixa eu ver, eu vou fazer uma nem avaliação era da aqui. igreja, nem era mais sério, porque, Meu Deus. por exemplo, eu fiz psicologia. Sim. E eu deixei, eu literalmente peguei o meu diploma e entreguei. Não é? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tinha crise lá atrás, assim, Deus, não, isso aqui não é pra mim, não, deixa eu voltar. Né, de onde eu vim, né, e tal. Deixa eu ficar na psicologia mesmo, acho que isso aqui não é... Então, eu ficava meio que assim, hoje eu não tenho dúvidas que eu não consigo fazer... tipo assim, eu não presto pra mais nada, né, eu não tenho mais nada se não for fazer o que eu tô fazendo agora, sabe? Não consigo. Então, por isso que esse texto, eu acho que é o que faz sentido, assim, pra mim agora. Isso traz mais convicção e certeza. Exatamente. Pra movimentação. Exatamente. Ele me dá convicção, porque, primeiro que não é sobre mim. Isso já começa por aí. Não é sobre mim. Não é sobre a minha capacidade. Não é sobre o meu entendimento. Tem a ver com Jesus, não tem mesmo a ver comigo. Meu Deus. E Igreja Portuguesa? O que é a pastora Aline Guevara, líder de adoração na nação? Porque o que a gente está vivendo não diz respeito a uma denominação, pastora Aline. Eu vejo isso porque as pessoas, eu vou usar o exemplo da mesa de pastores, vou usar um exemplo simples da mesa de pastores. N pessoas, diversas igrejas e denominações, nós temos aberto as portas, literalmente estendendo a mesa, e nós temos visto outras pessoas até alimentando dessa mesma fonte. Recentemente a senhora teve até algumas agendas que eu acompanhei pela rede social, a senhora derramando um pouco disso que a senhora está vivendo em outras denominações. E o que a senhora vê disso para a nação portuguesa em si, para onde a senhora está inserida hoje? Tem alguma expectativa relacionada a quê? Eu tenho uma expectativa que as pessoas, de fato, busquem Jesus mesmo, independente da denominação delas. Que eu acho que é a mesma expectativa que o apóstolo Rafael tem quando ele reúne a mesa dos pastores. Ele não quer saber se as pessoas vão vir para a casa do leão. Ele quer que você pegue Jesus e coloque ali, na sua igreja. Essa é a minha expectativa quando eu penso em adoração, sabe? Independente de cada igreja tem uma porção, mas todos nós fazemos para uma pessoa, que é Jesus. Logo, a gente precisa estar mesmo ali junto, sabe? Cada um vai ter uma forma de se expressar diferente, mas todos nós caminhamos para quê?
para amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, a minha expectativa é a nossa união em adoração por causa de uma coisa, Jesus. Agora, a forma, o jeito é multiforme. É multiforme graça, né? Então, assim, a forma que vai ser feita, o tipo de música, o jeito, a roupa, isso não interessa. Mas desde que todos olhem para a mesma coisa, sabe? Meu Deus do céu. Eu quero fazer menção em algo também que eu vi na sexta-feira passada, quando eu cheguei com o Jason do hotel. E eu vi algo que eu vejo que tem algo em comum, em particular. A Regina e o Jason, eles tiveram uma expressão quando viram a senhora subindo. A senhora estava indo para o seu turno. Era por volta das 9, qualquer coisa da manhã, a senhora ia por turno. E quando eles viram a senhora, eles ficaram extremamente assim, nossa, eu tô vendo uma pessoa que eu gosto muito, eu tô vendo uma pessoa que eu tava ansioso para ver, eu senti aquilo naquele momento, tanto é que eu fiz fotos, eu vi a pessoa aleatório, mas eu falei, não, cara, isso é diferente. A senhora também sente que tem algo pessoal, assim, né, nessa amizade, nessa conexão? Sinto bastante. O Jason, na primeira vez que ele veio, na sexta-feira, da primeira vez que ele veio passar o som. E eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, né? Pelo ministério dele, um respeito muito grande, um temor muito grande. Então, a gente estava todo mundo ali na expectativa. Meu Deus, ele vai chegar, não sei o quê. Então, eu vim na sexta-feira para ver ele chegar, para passar o som. E eu nunca vou me esquecer. Na hora que a gente subiu no altar, assim, todo mundo meio sem jeito. Meu Deus, como é que ele fala? Como é que ele é? Ele só parou e falou assim, olha, não se preocupem comigo. Eu estou aqui só para misturar o óleo com vocês. E ele nos abraçou, assim. E desde quando ele abraçou, eu falei até pro Cauê, eu falei assim, nossa, parece que tem alguma coisa. Eu sinto como se a gente se conhecesse há muito tempo, sabe, assim? Um amigo mesmo, aquele que, quando vai embora, deixa falta. Uau! Né? Tipo assim, ele foi embora com uma falta, assim, poxa, é um amigo, assim, um amigo que dá para levar pro resto da vida. Então, assim, eu acho que talvez essa expressão deles é recíproco, porque eu sinto muito isso quando eu falo com ele, sabe? A forma como ele me impulsiona em pequenas palavras. E ele marcou minha vida, tanto da primeira vez como agora. Então, no dia que eu encontrei com ele, inclusive ele estava saindo da casa de oração, eu fiquei assim, meu Deus, aí já foi diferente esse encontro. Falei, meu Deus, meu amigo tá aí, sabe? E não é nada, a gente sabe que não tem nada a ver com o pessoal nosso, mas o que ele carrega, eu preciso aprender, sabe? Então, eu tô num caminho que ele já fez, sabe? Então, assim, eu creio completamente, assim, que nós temos algo em comum, e alguma coisa, assim, porque ele fala muito desse caminho de Jesus, assim, de ser amigo de Jesus, de não se importar com nada, e eu preciso aprender sobre isso. Então, eu tenho muita admiração, assim, por ele. Muita admiração mesmo. Mas olha, talvez, quem sabe, a música não sai do... não faz sentido não, seu Daniel. Receba. É sério isso, é sério. Porque eu vi isso, assim, essa é uma conexão do espírito mesmo. É do espírito, assim, exatamente. Isso, exatamente, é do como espírito. Se eu carrego isso, como se é do espírito, exatamente. Que loucura, meu Deus do céu. Até naquele momento ali, eu tava com o Gui na hora e eu parei, literalmente eu parei para observar aquilo. E eu falei, não, tem o espírito, aqui... Meu Deus, que coisa linda. Seu Daniel Gomes, eu esqueci de alguma coisa? Que eu preciso fazer menção nesse programa nosso aqui? Eu tenho que fazer menção de várias coisas, mas é porque agora a minha direção tá, assim, terrível. Eu não sei se ela lembra, mas na ministração, uma das assim, que marcou sobre os adoradores, que é um ambiente totalmente diferente. Obrigado, Daniel. É justamente ali a fusão de todos, e nós estávamos, no último que eu participei, que foi até lá embaixo, na igreja mesmo, eu sentia como se todo mundo quisesse romper, e a pastora meio que, não, vamos ficar aqui. Águas agora. Baixas. Vamos não, a gente rompeu até um lugar, e depois ela disse, agora é condução de cruzeiro, vamos ficar aqui agora, só se deleitando. E que ela também, esse é um ponto para ela falar, e quando ela trouxe aquele momento da infância, que ela dizia que a igreja, eu acho que eram os louvores, ela ficava debaixo da árvore, balançando, que ela trouxe, se ela pudesse, se ela tá lembrando... Vou replicar isso aqui pro pessoal, mas o diretor, gente, um diretor desse, vocês não precisam de mais nada.
Esse daqui, eu falo que o podcast é assim, ó, 99% é o Daniel, 1% sou eu, o cara que chega aqui e fala. Ele só não fala, porque ele é um pouquinho mais tímido do que eu, né? Mas fora isso, o podcast, eu quero até agora, aproveitando esse momento excelente. Daniel, obrigado. Daniel, muitíssimo obrigado. E o Daniel trouxe algo aqui que até falei no início, mas a conversa vai tomando outras proporções, porque aqui, como eu disse, zero roteiro. Nós deixamos literalmente o Espírito Santo, ele vai nos lembrar aquilo que ele quer que a gente fale, que é relevante. E é verdade, a senhora tem feito aqui encontros para adoradores. Antes de mais nada, Daniel, eu já vou replicar a pergunta, mas por que a senhora decidiu reunir os adoradores da nação? Então, isso foi logo após, inclusive, quando o Jason veio a primeira vez. Algo ficou em mim assim, eu falei, olha, eu acho que eu preciso me alinhar com os meus colegas. Eu acho que a gente precisa adorar junto. Primeiro que não tem nenhum tipo de pretensão, era mesmo para estar junto e adorar o Senhor junto. Essa foi a ideia. Eu comecei a fazer na quarta-feira de manhã, era às 6 horas da manhã, que eu fazia aqui com a minha equipe, né? Só que depois veio a casa de oração, mudou. Aí passou para alguns sábados. Mas por quê? É literalmente buscar ao Senhor como adoradores, como pessoas que por vocação foram chamadas para isso. Músicos, ministros, tangedores. Buscar ao Senhor também na fluência total do Espírito Santo, sem nada programado. Né? Então, assim, para que eles também pudessem manifestar algo ali. Eu acredito que o Senhor tinha uma palavra específica para esse tipo de pessoa, sabe? Então, é o que a gente tem feito. A gente se reúne para orar, canta e começa a fluir ali. E, às vezes, o Senhor dá algumas palavras, algumas direções para mim. E alguns desses encontros eu nem tinha anunciado muito e já vieram pessoas de outras igrejas, né? Então, eu pensei, bom, o Senhor quer fazer alguma coisa assim, mas é um alinhamento. É dizer assim, olha, nós queremos ser amigos, né? Nós queremos entender aqui o que você está vivendo, talvez. Vamos nos juntar? Sabe? Não é nada mais além disso. É apenas vamos estar junto, vamos louvar o Senhor junto, vamos conhecer, vamos ter conexões com as pessoas, sabe? Coisa mais linda. ou menos isso. Meu Deus do céu. E esse dia, a senhora lembra desse dia que o Daniel fez menção? Que parecia que estavam todos os adoradores ali e ia romper um ambiente. Aquilo parecia... Apesar que, eu vou ser sincero, mas eu sinto isso quase que sempre. Isso foi lá no templo, não é? Foi no templo. Que eu falei alguma coisa da árvore. Foi. Repete... alguma coisa desse tipo. Consegue trazer de volta isso para nós? Foi uma das nossas reuniões que nós fizemos no templo. E realmente estava um ambiente assim que parecia, nossa, agora vamos. Mas o Espírito Santo, uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo é nem tudo tem que ser uau. Tem que ver até que ponto é a nossa emoção. Até que ponto a gente não se acostumou com a barulheira. Né? Então, mesmo no meio daquela barulheira, pode ser que a barulheira seja ali o que o Senhor quer promover, e tá tudo certo. Mas, às vezes, eu tenho que discernir. Porque, às vezes, eu só tô fazendo barulho. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Às vezes, eu só tô lá batendo, mas eu não tô prestando atenção. Então, naquele momento, eu acho que foi isso que aconteceu. A gente tava ali no mover e tudo mais. Mas, peraí, para tudo. Será que todo mundo tá ligado em Jesus agora? Será que todo mundo agora tá ligado no que ele tá... Sabe o que ele tá fazendo aqui? E aí eu acho que foi esse momento que eu acabei compartilhando essa questão do primeiro amor. Essa questão de estar com Jesus intencionalmente. Que eu comentei que, por exemplo, minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe sempre fez parte de adoração. E ela me levava para os ensaios, eu ficava pro lado de fora e tinha umas árvores assim na igreja. E eu subia naquela árvore como se eu estivesse num parque de diversão e ficava conversando com Jesus como se fosse eu e você aqui. Uau. Eu sempre falei, minha mãe falava assim, você falava muito sozinha. Não é que eu falava sozinha, acho que eu estava o tempo inteiro ali. E eu estava falando com Jesus numa convicção como se eu estivesse conversando com você agora. Sabe? E me veio aquilo na hora. Eu falei... Né, quantas vezes a gente tá muito na nossa barulheira. E aí o Senhor me ensinou algo aquele dia. Talvez eu esteja amando a minha adoração. Porque tem isso também. Às vezes eu tô gostando do que eu tô fazendo. E eu tô me deleitando no que eu tô fazendo. Isso é muito perigoso. É uma linha muito fina. Né? Eu tô gostando desse barulho aqui que eu tô fazendo. Só que ao mesmo tempo que eu me deleito nisso, eu posso também me distrair. E deixar de olhar para Jesus. Então talvez foi esse momento que...
pessoal, então vamos parar aqui, vamos voltar aqui para Jesus. Você se deleita em Jesus, sabe? Você, quantas vezes você parou e, poxa, eu vou ouvir o Senhor agora. Senhor, vem aqui comigo. Eu preciso fazer isso por fé, não tem outro jeito. Eu tenho fé que o Senhor está sentado aqui e eu quero falar com Ele agora, sabe? Essa intenção de estar com Jesus, sabe? E aí eu citei isso, dessa questão da árvore, também citei de um amigo meu que encontrava com Jesus e orar 2 horas da tarde no sol, estralando, ele debaixo de uma árvore, e ele chegava em mim e falava assim, Aline, eu tô tão emocionado que eu encontrei com Jesus agora. Eu ficava pensando, meu Deus, 2 horas da tarde. Podia estar fazendo qualquer coisa. Sabe? Então é sobre isso. E eu acho, de verdade, gente, vocês que são ministros e músicos, se não for para ter uma vida sobrenatural, viver assim, não vale a pena, sabe? Porque o Senhor... Imagina, o Senhor te deu um som para tocar pessoas. Se você não tiver meio assim preocupado com a presença o tempo inteiro, não vale a pena. Por isso que é meio que estranho. Por isso que a gente olha o Jason, por exemplo, um exemplo do Jason que esteve aqui. O cara é estranho, não é? Ele pratica a presença o tempo inteiro. Se ele chegar aqui agora, ele vai falar da presença de alguma forma. A gente foi chamado para esse lugar. A gente não foi chamado para fazer isso só no culto. A gente tem que viver isso. Numa árvore. Mas isso é loucura. Mas é loucura mesmo. Entendeu? O sobrenatural é assim mesmo. E eu tenho tentado... Esse é o caminho que eu tenho feito. É o caminho seguro para mim, sabe? Esse é o meu caminho. Gente de Deus. Pensa num podcast riquíssimo. É esse daqui. Pessoal, Jardim de Infância Casa do Leão. É um jardim de infância, ou seja, uma escola infantil de crianças do 0 aos 6 anos. E essa escola, pastora, ela é 100% cristã, essa escola. Maravilhosa, Até a Helena estuda lá. Ama. A Helena estuda lá, gente. Então, você que ainda não fez a matrícula do seu filho, presta muita atenção que restam pouquíssimas vagas, tá? Basta você entrar no Google mesmo, entrou no Instagram também, coloca lá Jardim de Infância Casa do Leão, no Google também, Jardim de Infância Casa do Leão, faz alguma coisa, vai no Instagram da igreja, procura alguém, pergunta. Todo mundo já conhece aqui em Lisboa o Jardim de Infância Casa do Leão, para você saber se tem vagas para você matricular a sua criança. É uma escola 100% pautada na Bíblia, tá? Eles oram todos os dias, eles recitam versículos bíblicos todos os dias. Eu tenho 2 filhos lá e eu tô falando para vocês, eu vejo isso, é incrível. Então você não pode perder tempo. Você que é cristão, você que não é cristão também, mas você tá vendo que as coisas tá bem facinho aí para fora, né? Então eu te aconselho a você matricular o seu filho numa escola com os princípios bíblicos e o padrão cristocêntrico. Que coisa, né? Por falar em cristocêntrico, nós vivemos também, já vamos finalizar, mas a era da música cristocêntrica. E isso não sei se isso é recente para mim, mas um dia eu tava vendo, eu vou rolando a tela do o Instagram, a ingratidão do Instagram. Você tá vendo um cachorro andando de skate, aí do nada já tem alguém te dando uma lição de moral, aí logo a seguir já veio um vídeo de um cara falando, não, que essa música que você tá cantando não é uma música cristocêntrica. Eu falei, fez uma bagunça na minha cabeça. Explica pra mim, pastora Aline. Eu acredito que todas as músicas têm que apontar mesmo para Jesus. A gente fala adoração profética, porque ficou um termo conhecido, mas tudo que aponta para Jesus é profético. A gente está sendo profético, né? Então, a cristocêntrica é aquela, a gente fala da adoração para cima, é ao Senhor. Eu só falo, ele é belo, ele é maravilhoso, ele é digno, e depois ele toca as pessoas, a sua bondade está sobre aqui. Realmente são as canções que eu gosto, que eu me identifico. Canções que falam sobre quem ele é, o que ele faz. Não são canções que falam o que ele pode fazer por mim. Não que sejam erradas, né? Eu acho que volta naquilo que a gente já disse, que para cada canção tem um espaço, né? E uma coisa que eu aprendi a minha contemplação define a canção. O que eu estou contemplando, então, para eu estar cantando isso, né? Então, assim... Por que eu gosto tanto de músicas cristocêntricas? Porque é algo que eu contemplo. Meu Deus, que coisa. A minha contemplação vai definir a canção que eu vou cantar, o que eu vou ouvir. Então, eu não me identifico muito com canções que o Senhor vai fazer. Eu acho que elas são boas, sim, e para mim elas existem um momento, um modo adequado para elas serem colocadas. Mas eu, Aline, assim, eu me identifico com canções que digam quem ele é, o que ele faz, cristocêntricas, falam sobre ele. Sabe? Eu me identifico mais isso. Então, o que fala muito das canções cristocêntricas é isso.
é sobre Cristo. Fala dele, simplesmente fala dele. Eu acho que a gente vem agora de um momento de canções muito contemplativas, muitos sons, muita ambiência, para deixar as pessoas falarem. Ai, você é belo, você... Isso é algo que a nossa casa se identifica, né? Você é belo, você é lindo, você é maravilhoso. Fazer com que as pessoas se despertem a olhar. Uau, faz muito sentido para mim agora. Então, pronto. Porque realmente tem música que você fica até com dó de Jesus. Você pede tanta coisa para ele durante a música e fica triste ainda te dá uma depressão. É sério. E se ele não fizer alguma coisa ainda, você fica mais triste ainda. É incrível. Mais triste. Então, pronto. Então, eu vou trazer ele, de fato, ali naquele momento de adoração, a pessoalidade de Cristo, aquilo que ele é, a grandeza dele, sem pedir nada. Sim, acredito que assim, como eu disse, não é que são erradas, né? Mas existe um tempo também para elas, um momento, pode acontecer. Ó, Senhor, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor liberta, mas o Senhor está fazendo isso agora. Se o ambiente estiver, com certeza, porque ele também faz, né? Sim, sim. Mas eu me identifico muito com essas canções contemplativas. Uau. Eu me identifico mais, assim. Pois, pelo menos contempla primeiro, depois você vai pedir. Você já quer pedir logo antes de contemplar, assim não vale a pena. Meu Deus, que honra, viu, doutor Daniel Gomes? Foi só um aquecimento. Eu tô impactado. Exatamente, gente, vem muita coisa assim, excelente por aí. A pastora Aline Guevara é uma pessoa que vocês precisam de conhecer ela pessoalmente, tá? Se ela não cumprimentar vocês é porque ela esqueceu o óculos dela em algum lugar. É verdade, isso é importante mencionar, eu tenho miopia. Então, se você vê que você foi para cumprimentar, ela não te cumprimentou, tá tudo bem, calma. Vai ter uma segunda oportunidade. Exatamente. Brincadeiras à parte, mas é para poder finalizar esse programa com esse sorriso da senhora que cativa a gente, com essa simplicidade. Eu quero deixar aqui um beijo pro meu pastor Cauê, que é um cara que dispensa comentários, dispensa mesmo comentários. Para Helena, para o Joaquim e pastor Aline, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. A senhora quer fazer algumas considerações finais? Fique à vontade. Gente, eu quero só agradecer. Eu acho que vocês são excepcionais. Eu acho que vocês estão literalmente o que nós caminhamos na fluência. A gente não prepara nada, mas não é porque a gente simplesmente é desleixado, não. É que a gente quer mesmo que o Espírito Santo esteja aqui. Então, a gente faz aqui sem... A gente fala, a gente canta, a gente se move, a gente serve simplesmente para agradar o Senhor e a gente não quer nada com isso também. Então tá tudo certo, a gente tá falando a mesma linguagem. Meu Deus do céu, isso é incrível demais. Pessoal, não mais é isso mais uma vez. Diretor, compositor, cantor, Daniel, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Gente, nós ficamos por aqui. Faz o seguinte, agora que esse programa finalizou, você tá apto, você tá liberado aí fazer sua vida. Tô brincando. Pega agora os outros vídeos, os vídeos antigos que já estão aí no canal do Em Casa Podcast e acompanha, vai lá assistindo, volta nos episódios antigos, pesquisa mais sobre a Casa do Leão, pesquisa mais sobre a vida da pastora Aline Guevara. É uma pessoa que você, de fato, pode olhar para ela e imitar o que ela está fazendo. Eu tenho certeza que se você tiver também, pronto, eu preciso de ajuda, eu não sei por onde começar. Gente, pensa numa pessoa acessível. E é sobre essas coisas. Nós estamos aqui para juntos, como um corpo, avançar, o nome do Senhor ser evidenciado. E N coisas. E no mais, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe muitíssimo. E até o próximo Em Casa Podcast. Beijo, eu fui.